Superman de James Gunn já está chegando nos cinemas. E se você é um grande fã de quadrinhos, já deve saber que, segundo o próprio Gunn, a maior inspiração para a história desse filme é Superman Grandes Astros, tá? Um roteiro do lendário Grant Morrison, arte do incrível Frank Kittley e cores de Jamie Grant. Essa história é considerada uma das mais profundas, humanas e épicas já feitas com o Homem de Aço. E hoje, depois de muito trabalho e dedicação, eu trago um vídeo sobre esta obra-prima. Então, se você é novo por aqui, eu já sugiro que você se inscreva no canal. Se já é da casa, deixa o like, deixa seu comentário aí que ajuda demais a gente, tá? Porque hoje eu vou te contar o resumo de Grandes Astros e mais, eu vou fazer aqui uns paralelos dos trailers, de tudo que a gente teve aí já desse Superman pra gente comparar um pouco e teorizar tudo que pode estar dos quadrinhos nessa história do filme. Bom, galera, para o vídeo ficar bem organizado e daquele jeito padrão, tá? A HQ ela já possui capítulos, então eu vou seguir por essa linha. Eu vou começar contando aqui os capítulos, vou dar prioridade para as histórias mais relevantes, vou passar por todos os capítulos de uma forma geral, e aí os que tiverem mais relevantes, os que tiverem personagens mais importantes, eu vou dar uma priorizada, vou falar um pouco mais, tá? Então ainda recomendo que você leia a HQ para você ter a sua experiência completa. Mas eu tô aqui justamente pra gente dar um foco maior no que pode ser adaptado e ainda assim contar a história de Grandes Astros. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo a história de Grandes Astros, pode ficar tranquilo. Mas ainda assim, eu vou tirar alguns elementos da história aqui que não são tão relevantes. Beleza? Simbora então pro vídeo? Capítulo 1, Mais Veloz. A história começa com o Superman indo numa missão de resgate de uma equipe de cientistas que estava ali fazendo experimentos com o Sol. Só que ao chegar lá, ele descobre que é um grande plano do Lex Luthor justamente para enfraquecer e superexpor as células solares do Superman, fazendo com que as células não consigam mais processar a radiação solar da maneira mais eficiente. O Lex usa como base esse plano, né? O que ele diz que é o motivo desse plano é porque ele tá ficando mais velho e envelhecendo a cada dia e o Superman não. Então a grande preocupação dele é eliminar o Superman, levar esse plano de matar o Superman mais a sério. E é exatamente isso que ele faz e executa perfeitamente. O Lex Luthor coloca ali uma matéria orgânica, uma criatura criada por ele que pode ser controlada da Terra dentro dessa nave dos cientistas, e quando o Superman chega lá, ele meio que explode ali. O Superman consegue salvar os cientistas, mas ele explode ali ainda afetando o Superman, causando todo esse efeito, como era o plano original do Lex Luthor. E um dos cientistas que estava na aeronave é o Dr. Quinton, né? Ele chega a fazer exames com o Superman, percebe que a força dele tá muito maior, e mais pra frente a gente vai ver que ele conseguiu até imunidade contra a Kryptonita, pra você ver o nível de força e poder que o Superman chegou. Em contrapartida, ele descobre que as células dele não estão mais processando a radiação solar, causando assim a morte de suas células. Ou seja, a morte do Superman vira algo inevitável, é só questão de tempo. E aí, cara, o Superman decide tomar uma grande decisão, que é contar pra Lois Lane que ele é o Superman, né? Detalhes aqui que são interessantes a gente falar é como o Clark tem aquela postura desajeitado e tal, que a gente viu muito no trailer desse novo filme do Superman. Então, a essência de toda essa história aqui, a gente já pode até falar do Planeta Diário ali como um ciclo do Superman que tá muito aqui nesse quadrinho. Os personagens, a caracterização tá muito parecida, pelo menos dos trailers que a gente viu, né? A Lois Lane fica meio incrédula e assim acaba o capítulo 1. A Sala Proibida do Superman. Depois de revelar sua identidade pra Lois, o Superman decide levar ela lá pra Fortaleza da Solidão ali, pra conhecer a casa do cara, né, e tal. E assim, cara, a gente consegue ver mais detalhes que estão no filme, nos trailers, que estão aqui na HQ, né? A inspiração da porta ali com o ícone do Superman é a mesma e tal. O Superman usa uma chavinha desse tamanho. É engraçado porque ela meio que questiona ele, ué, a chave pra entrar é esse tamanho aí, tal. E ele fala, não, pode, tenta a sorte, tal, tenta pegar. Só que a chave pesa 500 mil de toneladas, então ela não consegue pegar, óbvio. E o Superman explica que ele é a única pessoa da Terra que consegue ali pegar aquela chave. A Lois fica meio incrédula, achando que é uma pegadinha do Superman o tempo todo. Ela fica perguntando, que horas que vai aparecer o Clark, né, dizendo, é pegadinha, pera aí, é zoeira, não é, o Clark não é o Superman. Mas é óbvio que isso não acontece, já que ele tava contando a verdade pra ela ali. E ele vai apresentando a Fortaleza da Solidão, eles têm um jantar meio que romântico ali. O Superman prepara pra ela ali uma porção que vai dar os poderes dele pra ela durante 24 horas, sendo assim um grande presente de aniversário da Lois, né? E um detalhe importantaço, que os robôs estão aqui, né? Os robôs estão trabalhando ali na Fortaleza da Solidão, só que aqui não tem só
4 ou 5. Aqui tem milhares de robôs ali trabalhando e operando a Fortaleza da Solidão, que é maneiro pra caramba ver também. Capítulo 3, Sonhe com os Anjos Super Mulher. Depois que a Lois toma ali, né, o soro do super soldado do Superman, né, ela vira meio que a super mulher. Quando eles decidem ir ali pra fora pra explorarem um pouco o mundo e tal, ela conseguir, né, explorar um pouco de seus poderes, já que eles vão ter um jantar romântico no Atlântico, eles acabam encontrando o Sansão e o Atlas ali, que são dois super seres viajantes do tempo. Eles começam a flertar com a Lois ali, quando vê o superpoder dela e etc. E ela começa a devolver o flerte, você acredita? Então quer dizer que o Superman passou horas planejando ali uma super surpresa pro aniversário dela, né? Parou um super soro do Superman pra ela. E ela tá ali, ó, meio que gadeando o Superman, é isso mesmo? É claro que ela fala que é só uma questão de diversão, né? Ela só tá dando uma moralzinha pra ver eles brigarem ali. Briguem, rapazes, briguem, é mais ou menos isso. Mas é como diz o Patolino, né? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Depois de meia hora de encheção de saco e muita azaração em cima da Lois Lane, Superman finalmente aceita o combate dos dois, né? Eles ficam convidando ele para um combate o tempo todo. E aí, então, ele derruba os dois numa queda de braço, quebrando o braço dos dois. Finalmente, ali depois, ele e a Lois Lane saem pra lua para enamorar, vamos dizer assim. Né? Tudo aquilo. E tem sexo. Capítulo 4. A Guerra Superman /Olsen. Bom, o Jimmy Olsen, ele tem um reloginho ali onde ele apita, onde ele clica e chama o Superman imediatamente, né? Ele tem ali com a super audição, consegue ouvir. Em um dos momentos que ele tá lá no laboratório do Dr. Quinton, ele acidentalmente se coloca ali numa posição de risco e acaba acionando, até que o Superman vai ao encontro dele. E quando ele chega lá, eles descobrem uma nova espécie de Kryptonita. Eles estão estudando ela, Kryptonita preta, que torna o Superman totalmente inverso daquilo que ele é. O que era bom nele se torna mal, então ele fica meio impaciente com o Jimmy Olsen ali. Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Você fica apertando esse relógio aí, rapaz? Tu acha que eu sou o teu guarda particular? Mais ou menos esse é o teor da conversa, até que o Superman vai pra Terra nesse modo full brabo, e aí o Jimmy Olsen pergunta ali pras funcionários do Dr. Quinton, que não tá lá naquele momento, qual seria aí a estratégia para retalhar o Superman. Falam da Zona Fantasma, e aí uma outra opção era transformar ele num Apocalipse. Então o Jimmy Olsen vai pro X1 com o Superman no formato de Apocalipse e acaba ali conseguindo trazer o amigo de volta à sua consciência. Capítulo 5. O Evangelho segundo Lex Luthor. Bom, o Lex Luthor é preso contra crimes contra a humanidade, muito embasado nas matérias do Planeta Diário, né? E aí o Clark Kent consegue uma exclusivaça com ele, então vai encontrar com ele na prisão ali, onde o Lex Luthor promete dar aquela exclusiva que vai ser manchete, que vai fazer o jornal vender que nem água. Então o Clark Kent chega lá, e é interessante a dinâmica dos dois e tal, porque o Lex Luthor gosta do Clark, o Lex Luthor detesta o Superman, e é legal ver essa dinâmica. É interessante porque nesse diálogo mostra o ódio do Lex Luthor pelo Superman está em todos os detalhes. Ele tá lá malhando e tal. Ele fala, ó, tem que malhar também, Clark. Às vezes a Lois Lane até te dava uma moral se você malhar. Se você botasse o peitoral petrificado, quem sabe a Lois Lane dava até um rabo de olho pra você aí, né? Dava uma olhada pra você. Só que o Clark tá lá bem focado na entrevista, falando, não, meu irmão, vamos focar aqui na entrevista, vamos falar o que você tem a dizer aí, né? Seus últimos momentos de vida. Porque vale ressaltar, o Lex Luthor tá no corredor da morte, né? Então ele tá nesse período aí de pré-morte, vamos dizer assim, né? A morte do cara já tá dada como certa, ele já tá ali no corredor esperando a vez dele, e aí o Clark tem essa troca de ideia com ele, e em um desses momentos que eles estão falando justamente sobre o shape do peitoral petrificado, o Lex fala pra ele que ele construiu o shape dele baseado em muita força, muita determinação, muita dedicação, diferente do Superman, só nasceu kryptoniano, veio pra Terra, e já tudo se resolveu pra ele, ou seja, na cabeça do Lex Luthor, tudo pro Superman é muito fácil, tudo pra ele é de mão beijada, então eles têm que se dedicar pra caramba pra conseguir alguma coisa, né? Então esse é um dos motivos pro Lex Luthor odiar o Superman aqui nessa história. Então a boca do Lex Luthor é o Superman e o ódio que ele sente por ele. Até que chega um momento dessa entrevista que começa uma rebelião na cadeia, e aí o Lex meio que protege o Superman, né? O Clark ali, só que o Superman meio que fica usando os poderes disfarçados ali pra conseguir acalmar aquela rebelião, mas quem dá o golpe final ali é o Lex Luthor, meio que protegendo completamente o Clark. No final, tentando dar fuga pro Clark da cadeia, que tá um caos, né? Aquela prisão que já virou uma zona. O Lex Luthor mostra um caminho secreto pra saída, e o Clark se questiona, mas você poderia ter ido
embora o tempo todo. Clark fica bem conformado, falando, mas você vai aceitar morrer assim, você poderia ter feito tanta coisa boa e tal pra humanidade, você tem um coração bom. E aí é o momento que ele fala, eu matei o Superman, eu não preciso de mais nada. Mas é claro, isso é só um papinho ali, porque mais pra frente o outro plano dele vai ser revelado. Outros vários planos dele vão ser revelados, né? E vale ressaltar, tá? O olhar do Lex, a personalidade, o jeito que ele é retratado nessa história, é aquele vilão imponente, cara. É aquele vilão brabo, é aquele vilão, sabe, o rei do crime, que é meio sádico e tal, que ele tem um objetivo claro, ele sabe o que ele quer, ele detesta o Demolidor, ele vê o Demolidor como uma pedra no caminho dos objetivos dele. Aqui o Lex Luthor, pra mim, eu não consigo separar muito o paralelo desse personagem, cara, é muito parecido. O Lex Luthor representado aqui lembra muito ao rei do crime da série de TV Netflix, né? Ele tem ali aquela personalidade, é um cara objetivo e tal, ele não é um cara de gracinha, bobinho, não. E isso é um pouco até do meu temor em relação ao filme, né? De fazer o Lex Luthor caricato demais. Ele não é esse cara. Ele tem um ar de deboche, tem sim e tal. Só que não é aquele deboche bobo. É aquele deboche de sou superior, irmão. Aquele cara imponente, sabe? Que passa a presença. Exatamente como o rei do crime da Netflix. Então, por isso que eu não consigo separar muito bem esse paralelo. Capítulo 6. Funeral em Smallville. Bom, galera, pra mim, esse foi o arco que mais me pegou dessa história toda aqui que a gente vai ver. Porque é um dos grandes momentos, assim, da história do Superman. É um dos grandes momentos que mexe comigo em Homem de Aço. É o momento da morte do Jonathan Kent, né? Nesse capítulo da história, a gente meio que volta no passado para que o Superman reviva os últimos momentos com o pai dele ali disfarçado. Só que a gente vê várias interações do Jonathan com o Clark, falando como ele e a Martha tinham dificuldades em ter filhos. Ele rezou ali no campo e tal, e meio que um tempo depois o Superman chegou, meio que falando toda essa questão de fé, né? A questão do cristianismo ali, onde ele acredita que o Superman realmente foi um milagre de Deus na vida dele ali, é quase isso que ele fala, tá? Ele meio que deixa implícito aí essas palavras, mas ele fala, resumindo, você foi resposta de oração, meu filho. Tem um teor de dúvida, mas é isso mais ou menos que ele quer dizer ali pro Clark. E o Clark meio que fica ali, escutando e tal. E aí aparece o Krypto, que é onde a gente tem a grande cena icônica, né? Eles começam a brincar ali até que vão pro espaço e vão parar ali na Lua. E a gente tem a cena do pôster, que é bastante icônica, e é a cena do quadrinho também, que é muito legal. Eles ali na Lua, olhando na perspectiva da Terra. Eu diria que esse pôster aí é inspirado em dois, né? Tanto na própria capa do Superman Grandes Astros, quanto nessa imagem do Superman com o Krypto. Acho que meio que adaptaram as duas ali, fizeram uma mesclada e aí gerou esse pôster aí que ficou incrível, né? E um dos momentos desse capítulo que mexem muito comigo é ali o discurso no funeral, que é onde me pega nessa história aqui, tá? Porque ele fala ali que os fortes devem se levantar pelos mais fracos, bons sentimentos são melhores do que qualquer dinheiro no mundo. Ele fala também sobre o que define um homem é o que ele faz, não o que ele fala. Então são várias frases aí, vários princípios, né, que estão na raiz do Superman, que o Jonathan passou pra ele ali, e nesse momento ele fica reflexivo, ele fica desolado, ele fala pra mãe dele que ele não teve como se despedir e tal. Só que esse momento é canônico no Superman para que ele consiga sair de Smallville e vá para Metrópolis. É assim, é o grande estopim para que ele saia de Smallville, é o falecimento de Jonathan Kent. Claro, né, essa frase tá lá no trailer, o Jonathan Kent falando para ele. E assim, cara, esteticamente, a estética de Smallville, a estética da Martha, do próprio Jonathan Kent, parecem muito com esse quadrinho aqui, né? É um senhorzinho já barrigudinho, né, pansudinho, que traz aqueles valores ali para ele. Talvez a gente possa até ver a morte do próprio Jonathan Kent nesse filme mais uma vez, né? Eu não sei como isso vai ser no decorrer da história, mas pode ser sim que isso aconteça, porque tem uma cena do trailer, né, com o Superman meio que abraça o pai dele meio triste ali, então pode ser que nesse contexto seja exatamente isso que está acontecendo, seja uma grande despedida ali. Olha, esse capítulo eu acho que vale a pena falar dos dois como um só, porque eles são meio que muito rápidos e assim, pra história aqui, para que a gente quer falar, acho que vai fazer todo sentido. É o capítulo 7 e o capítulo 8, chamados capítulo 7, Mim ser bizarro, e o capítulo 8, Nós fazer o oposto. E é muito legal esse aí, eu acho que é o alívio cômico dessa grande saga, tá? Mas o capítulo 7 começa aí com o Bizarro enfrentando o Superman, começando uma invasão bizarra na Terra, onde ali pessoas do planeta diário começam a ser tocadas por Bizarro e ter seus clones ali, e o Superman chega um momento que ele tem que salvar o pessoal do planeta diário ali, até que o Jimmy Olsen dá uma sugestão pra ele, olha, os Bizarros não estão uma fraqueza que é o Sol Amarelo, por que a gente não usa um super espelho gigante pra conseguir refletir esse lado na Terra? E aí o Superman adota essa visão, claro que não tem o super espelho gigante, mas o planeta Bizarro também tem um grande oceano ali que ele usa pra refletir o Sol Amarelo e aí sim consegue afastar os Bizarros. Só que no processo, Superman fica preso no planeta Bizarro, que
é aí que dá origem pro capítulo 8, né? É o Superman ali tentando sair daquele planeta, já que o sol do planeta bizarro é vermelho, né? E o que enfraquece o Superman, pedindo que ele voe de volta pra casa, sem falar na própria doença, né? Que ele tá ali com as células morrendo o tempo todo, ficando mais fraco com o sol vermelho, enfim, tudo isso acontece e afeta o Superman. E é isso que vai ali caminhando pro final, caminhando pra história chegar ao fim. E vale ressaltar, cara, o bizarro, as características que dos bizarros são muito parecidas com aqueles seres ali que aparecem no trailer atrás do Lex Luthor, né? O que pode dar mais força ainda à teoria de que o Ultraman é um bizarro criado pelo Lex Luthor. Acho que faz total sentido. E pelo contexto da adaptação ser muito puxada pra Superman Grande Desastre, acho que faz muito sentido, cara. Na minha cabeça já mudou um pouco. Eu não acho que possa ser de fato aquele Ultraman clássico da Terra 3, que é um grande vilão. Não, eu acho que vai ser mais esse bizarro mesmo, esse ser criado pelo Lex Luthor. Pode funcionar perfeitamente, mas vai ter uma parte do fandom que não vai gostar com todo direito, porque o Ultraman tem grandes arcos aí, tem histórias legais e poderia ser um grande vilão do Superman e meio que já vai ser desperdiçado aí se for só um bizarro, né? Mas voltando pra história. Bom, o Superman fica preso lá no planeta bizarro e aí ele encontra o Zibarro, que é um bizarro mais inteligente ali daquele planeta, então ele meio que sofre com a burrice dos outros. Ele fica ali totalmente triste, isolado, enfim, porque ele não consegue se comunicar com os outros. Enfim, e quando o Superman chega, ele finalmente consegue trocar ideia com alguém. Só que o Superman precisa sair dali o mais rápido possível, porque o sol vermelho tá deixando ele mais fraco e mais fraco a cada minuto que passa ali dentro, até que ele finalmente consegue chamar a atenção dos bizarros, entendendo que a linguagem deles é ao contrário, né? Então, pra ele falar, olha, presta atenção aqui, eu preciso que vocês me ajudem a fazer tal coisa, ele fala, não prestem atenção aqui, eu não tenho nada pra falar e eu não preciso de ajuda de vocês. É algo nesse sentido que fica bem legal na HQ, acho que é até um momento mais cômico, eu achei maneiro. E aí os bizarros começam a trabalhar ali pro Superman e fazer um foguete pra que ele consiga sair daquele planeta e restaurar ali a sua força. E é exatamente isso que acontece. Quando o Superman volta pra Terra, já se passaram aproximadamente 2 meses, né? E ali surgiram novos heróis ali, os novos super poderosos da Terra, que são Lilo e Barel, né? São 2 personagens aí. E que, no meu ponto de vista, o Zack Snyder se inspirou demais nesses caras aqui pra fazer uma versão do Zod dele e a Faora-O, né? Pra mim é muito parecido, inclusive, uma das falas que o Zod fala no filme do Homem de Aço tá aqui na boca da Lilo, né? Quando o Superman chega, a cidade tá toda reconstruída com arquitetura kryptoniana e aí ele tenta encontrar eles ali e eles meio que já estão planejando trazer uma nova cripto sobre esta imundice. Exatamente o que ela fala pra ele, né? Você poderia ter construído uma nova cripto sobre esta imundice, que é a frase do nosso mano General Zod lá no filme do Zack Snyder. No fim das contas, essa história eu não vou me aprofundar muito porque eu acho que ela não é tão relevante assim. Lilo e Barel passaram por uma radiação de kryptonita que fazem com que o seu corpo fique envenenado ali. Eles começam a perder a visão, começam a ficar fracos e tal. O Superman consegue encontrar uma saída, apesar deles terem desrespeitado bastante no Superman, tiveram até um fightzinho ali e tal, e aí eles ficam admirados, né, com a bondade do Superman. Pô, cara, depois de tudo que a gente fez, você ainda vai ajudar a gente e tal. Fala, não, meus pais me ensinaram sobre respeitar os mais velhos e tal. Então, todo esse arco mostra mais do caráter e da humanidade do Superman e da bondade natural, né? Que ele vê a bondade nas piores pessoas ali. E aí ele consegue mandar os dois pra Zona Fantasma, que é a maneira que ele encontra de deixar os dois vivos. Capítulo 10, Interminável. Esse momento a gente já tá um pouco mais arrastado ali pro final. É um momento onde o Superman começa a ter mais filosofias, a ficar mais pensativo. A gente tem alguns momentos dele visitando crianças com câncer, ajudando pessoas, né? Tem a icônica cena dele salvando uma menina ali, tá ali na beira do prédio, uma cena icônica pra caramba, eu acho que com certeza você já viu isso aí. Tem vários momentos desses, o Superman começa a escrever o seu testamento ali, que é legal também. Ele meio que já numa fase de aceitação da morte, inclusive os Kandorianos, né, que é tipo uns kryptonianos que foram minimizados pelo Brainiac, tem uma tropa de emergência que tenta entrar no organismo do Superman, é ineficiente e ele usa essa tropa de emergência pra salvar essas crianças que estão com câncer ali. É muito maneiro, é muito legal, mostrando mais e mais da humanidade. Você vê como essa história é muito humana, não é tão poder e fight e tão luta, né, que mostra a imponência do Superman na porrada. Não é esse tipo de história, é uma história que mostra mais a essência do personagem ali, que tá no cerne dele. A gente vê isso, né, novamente nesse capítulo, né. O Superman preocupado com o futuro da Terra, ele até cria um novo planeta chamado Terra Q,
né? Onde ele simula ali uma terra onde o Superman não exista. E aí meio que acredito que o diretor quis parafrasear a nossa terra, a vida real, né? Chega ali que tem um momento que um rapaz tá desenhando o Superman, e aí é como se o Superman naquele mundo fosse só uma ideia fictícia, assim como não é no nosso. Então foi nesse momento aí que a gente consegue ver o Superman meio que olhando pro nosso universo. Olha só que loucura, hein? E aí ele faz tudo isso pra imaginar o que aconteceria após a morte dele, mas o planeta consegue sair bem e tal, enfim. E logo depois ele vai na prisão visitar o Lex Luthor, falar que o Lex Luthor venceu, meio que desafia o Lex Luthor a fazer algo bom pra humanidade, né? Já que ele teria ali 3 semanas antes da sua execução um planeta só pra ele, já que o Superman já estaria jogando no Vasco. Só que a reação do Lex Luthor é a de vilão, de ódio, que a gente já espera. Existe um vidro assim separando eles, né? E o Lex Luthor só cospe assim, meio que na direção da cara do Superman. E aí esse diálogo termina aí. A gente chega aí no capítulo 11, o penúltimo capítulo dessa história, que é o Dia do Sol Vermelho, né? Onde o Superman tem que enfrentar o Solar ali, mais uma vez arquitetado por Lex Luthor. E vale notar aí a aparência do Solari, porque realmente parece muito com aquela criatura que aparece ali no trailer do Superman, né? Que meio que o Lanterna / o Senhor Incrível estão tentando impedir ele ali de destruir a cidade. Enquanto o Superman conversa com a Lois Lane e tal. Inclusive foi um grande plano de fundo da primeira imagem oficial do Superman com uniforme. Acredito que possa ser o Solari, tá? Porque é dessas criaturas aí nesse formato, nessa HQ, eu acho que é a que mais se assemelha. Então a gente vê esse embate do Superman contra o Solari. Ele usa até os robôs ali pra combater o Solari. E de certa forma, ele não humaniza tanto os robôs como tá no filme, né? Que a gente vê o Superman sentindo a perda de um robô. Meio que os robôs falam, não, a gente vai lutar com você. Ele fala, não, obrigado, eu não poderia ser mais grato pela lealdade. E aí ele meio que usa os robôs de escudo e tal, enfim. Ele usa os robôs vai de gato e sapato na luta ali, mas consegue derrotar o Solari ali com a super traje que ele fez e com os poderes que ele adquiriu com a doença, né? Querendo ou não, a exposição da radiação solar dele aumentou os poderes dele, mas também gerou a doença. Então ele consegue derrotar o Solari ali, só que pra ele esse é o estopim, e aí ele percebe que tá falecendo, percebe que vai jogar no Vasco a qualquer momento, e aí sai voando, correndo pro Planeta Diário pra escrever ali, pra publicar a matéria A Morte do Superman, por Clark Kent. Quando ele chega lá no computador, ele acaba indo de arrastas, pelo menos é o que a gente imagina. Em paralelo, contra o Superman luta contra o Solari, né, o Lex Luthor tá recebendo a descarga elétrica que vai fazer ali a sua execução. Só que ele fez um composto ali que meio que simula os poderes do Superman, e quando eletrizados ali, né, quando existe o momento da descarga, ele se levanta e tá com os poderes do Superman por pelo menos 24 horas. Então, ele arquitetou tudo para que o Superman morresse e ele assumisse como Superman da cidade provisória, assim, pelo menos por 24 horas, para fazer o que ele bem entende. A primeira coisa que ele faz é ir lá no Planeta Diário, onde ele já encontra o Clark apagado, para tirar satisfação com os jornalistas que seriam os responsáveis aí pelo destino do Lex Luthor na cadeira elétrica. E aí a gente chega no capítulo 12, o capítulo final, onde a gente vê uma cena muito maneira, abre com uma cena maneira, né, que é o Superman em Krypton, como se ele tivesse vivido lá a vida toda, junto com seu pai Jor-El. Tem uma das grandes falas do nosso mano Jor-El ali, cara, que é fantástica, né, que é dita por Russell Crowe lá no filme Homem de Aço. Eles vão fraquejar, vão cair, mas com o tempo eles se unirão com você ao sol. É aquela frase clássica do Jor-El que tá lá nos quadrinhos. E há quem diga que o Zack Snyder não entende nada, não usa nada de quadrinho, né? Mas tudo bem, deixa pra lá, deixa abaixo isso aí. Então a gente tem mais uma cena aí clássica do Homem de Aço, aqui nessa HQ também, mais uma frase que é copia e cola, literalmente, o Jor-El falando pra ele meio que aceitar se render àquele destino, mas ao mesmo tempo ele dá a opção do filho dele retornar pra combater o mal uma última vez, né? E é isso que o Superman faz, né? Ele levanta ali, ele acorda, ele pega uma arma gravitacional e luta contra o Lex Luthor. E quando ele luta contra o Lex Luthor ali, a pele dele já começa a rachar ali, mostrando ali que ele tá prestes a explodir, né, e chegar aos seus momentos finais. Só que o Solari, antes de ser derrotado, envenenou o Sol, né? Então, para isso, eles precisam que alguém viaje até o Sol e conserte o Sol, basicamente é isso. E o Superman aí parte para a última missão, assim, deixando a Lois Lane, se declarando ali os dois e tal, tendo um último momento romântico. E assim termina esse arco e esta grande saga chamada Grandes Astros, tá? Eu sei que não fui totalmente detalhista aqui, a gente gastou muito tempo, mas eu queria trazer principalmente os pontos onde
essa história pode se conectar com o filme do Superman que tá chegando aí. Falta menos de 3 semanas, então assim, tá chegando. Eu estou hypado pra esse filme, eu espero que o James Gunn faça um excelente trabalho, porque essa HQ que inspira o filme, segundo ele, é maravilhosa. Só que eu tenho alguns temores, como eu falei, o Lex Luthor aqui em nenhum momento é paspalhão, é brincalhão, ou é aquele debochado, meio caricato demais. Nos quadrinhos isso não existe, pelo menos na HQ Grandes Astros, tá? Ele é imponente, ele é brabo e tal. Ele tem um objetivo muito claro na cabeça dele. E assim, ele passa aquele ar de imponência de vilãozão, né? E eu não vi muito isso ainda no Nicholas Hoult. Espero ver, tá? Espero ver no filme, mais pelos trailers e tal. Não me pegou muito. Mas é claro que a gente tem que esperar pra degustar de maneira completa e aí sim trazer um feedback, né? Eu só posso falar aqui das minhas expressões, tá? O Superman também, ele não é um cara muito piadista e tal, ele é um cara leve, né? É um cara tranquilo, é um cara com essa energia de pessoa boa, de humildade, de empatia. Esse arco todo mostra diversas vezes o Superman sendo empático ali, olhando sempre pro lado bom das pessoas e tal, mas não tem o Superman fazendo piada, enfim. Claro que pode funcionar para um filme, tem um alívio cômico ali para, né, para não deixar o filme muito pesado. Eu acho que pode funcionar assim, só que não pode ser exagerado, porque isso não tá na essência do personagem ali. E a gente consegue ver isso diversas vezes nessa história aqui. Acho que tem muita coisa que pode estar assim, Solar, que a gente já viu que pode ser aquele bichão lá, tá lutando contra o Lanterna, contra o Senhor Incrível lá no final, no fundo do trailer. A criatura pode indicar que o próprio Ultraman seja uma espécie de bizarro. O Lex Luthor cientista, que pode indicar que ele possa sim fazer essas armas biológicas, até porque ele tem aquele universo de bolso, né? Então assim, essa aventura do Superman, ela mostra que existe uma gama científica muito grande em volta desse personagem, né? E aí pode ser completamente explorada nesse filme, e eu acho que vai acontecer, tá? Mas essa aqui foi só a minha opinião e aqui o meu resumão de Grandes Astros. Eu quero saber o que você achou. Faltou alguma coisa na história que você achou relevante? Você que já leu Grandes Astros, você acha que vai estar no filme também? Deixa aí nos comentários. Acho que eu passei por todos os capítulos, né? Como prometido, fiz aí os paralelos que eu acho que podem estar no filme, tá? Pelo menos a minha opinião. Mas é claro que você é livre no comentário para discordar das minhas opiniões, discordar aí dos pontos que eu trouxe. Pode acrescentar também a mais pontos relevantes dessa história que você acha que mexeu mais com você. Fique à vontade, os comentários é seu, tá? Mas não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui que deu um trabalhinho para fazer. Então, valeu galera, falou e até a próxima.